Você já se sentiu como se o mundo inteiro estivesse em movimento, enquanto você permanecia parado, observando, como se tudo ao seu redor gritasse por atenção, por validação, por pressa, e você, em silêncio, começasse a se perguntar: quem sou eu quando não preciso provar nada? A solidão, para muitos, é um castigo, mas, para alguns, é o primeiro passo para o poder. Há homens que se perdem na multidão, e há aqueles que se tornam impérios, no mais absoluto silêncio. Marco Aurélio escreveu no meio da guerra. Zenão perdeu tudo e fundou uma escola de sabedoria. Maquiavel foi exilado, e ali, sozinho, escreveu as regras do jogo. Não é coincidência. O homem solitário, quando aprende a dominar sua mente, torna-se perigoso, porque ele não precisa do mundo para ser inteiro. Neste vídeo, você vai descobrir 5 segredos maquiavélicos para transformar a solidão em força. 5 estratégias estoicas e frias, forjadas na introspecção, aplicadas com precisão. E se você sente que está no limite, que algo dentro de você precisa mudar urgente, profundo, real, fique. Isso foi feito para você. Comenta aqui: eu escolho a solidão consciente. E se isso ressoar com sua alma, inscreva-se. Este canal é o seu espaço de reconstrução. A maioria foge do silêncio, porque no silêncio, tudo o que é falso começa a morrer. Mas o homem estoico e o estrategista não foge. Ele escuta. Escuta os próprios impulsos. Escuta a ansiedade que bate à porta. Escuta a ausência de aplausos e, mesmo assim, permanece de pé. Para Marco Aurélio, o poder não vinha da coroa, mas da capacidade de não ser escravo das próprias emoções, mesmo quando todos ao seu redor se ajoelhavam à instabilidade. Zenão de Sítio perdeu tudo num naufrágio, e no vazio da perda encontrou algo que jamais afundaria: a clareza de que não controlamos o que nos acontece, mas sempre podemos decidir o que fazer com isso. Maquiavel, em sua reclusão forçada, compreendeu que a política da alma é mais difícil que a política do Estado, que o verdadeiro controle não está nos outros, mas na arte de não reagir impulsivamente a eles. E é exatamente sobre isso que vamos falar. Não sobre o isolamento pelo sofrimento, mas sobre a solidão como escolha consciente. Como campo de treinamento para quem deseja viver com mais precisão, mais presença, mais poder interior. A solidão, quando bem vivida, não é ausência, é estratégia. Frieza emocional é soberania interior. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Enquanto o homem comum reage, o homem estrategista observa. Ele sente o impacto da crítica, da rejeição, da provocação, mas não se curva, porque aprendeu a diferença entre sentir e se submeter. A frieza emocional não é insensibilidade, é clareza diante do caos. É como estar no olho do furacão, onde tudo gira lá fora, mas por dentro há silêncio. Imagine uma ponte suspensa entre 2 abismos. Quem corre, cai. Quem respira e caminha com precisão, atravessa. O homem que domina suas emoções não é frio, ele é livre. Mas talvez o mais difícil seja 2. Ver o mundo como ele é, não como você gostaria que fosse. Maquiavel dizia que o príncipe sábio não age baseado em ilusões. Ele entende a natureza humana mesmo quando ela é desconfortável. O homem comum se engana, romantiza relações, idealiza situações, espera justiça de onde não há nem consciência. Mas o homem solitário aprende a ver, não com os olhos da carência, mas com a lente da realidade. Ele para de se perguntar: por que fizeram isso comigo? E começa a pensar: o que essa situação está me mostrando sobre o mundo? É uma visão dura, sim, mas libertadora, como um rio congelado.
belo por fora, mas cheio de rachaduras sob a superfície. Quem tenta caminhar sobre ele sem perceber as falhas, afunda. Mas quem enxerga onde pisar, avança com segurança. Existe uma lição ainda mais silenciosa. 3. Quem domina o próprio tempo, domina a própria vida. O homem distraído vive no ritmo dos outros, pulando de notificação em notificação, de urgência em urgência, como um fantoche puxado por fios invisíveis. Mas o homem solitário transforma o tempo em arma. Ele divide seus dias como um general organiza um campo de batalha. Cada bloco de horas tem um propósito. Cada escolha tem um peso. Epicteto ensinava que aquilo que está sob nosso controle deve ser cuidado como um jardim. O tempo é o solo fértil ou o deserto da existência. Depende do que você planta nele. O tempo não volta, mas quem aprende a usá-lo bem, não precisa que ele volte. A próxima chave é ainda mais oculta. 4. Fortalecer a mente é mais importante do que fortalecer a imagem. Vivemos num mundo onde todos querem parecer fortes, mas poucos se importam em realmente ser. O homem estrategista treina sua mente como um guerreiro treina sua espada. Ele lê, reflete, questiona, escreve, silencia. Sêneca escreveu: a dificuldade mostra o homem, mas só quem está preparado por dentro consegue atravessar a dificuldade sem se despedaçar. A mente, quando não é treinada, torna-se inimiga, cria medos que não existem, constrói cenários de tragédia, rouba o presente com o peso do passado e o medo do futuro. Fortalecer a mente é como acender uma lâmpada num quarto escuro. As sombras continuam lá, mas agora você as vê. E por fim, 5. A ação silenciosa é o grito dos que não precisam provar nada. Maquiavel observava: os mais perigosos são os que não anunciam seus planos. Eles agem em silêncio, crescem em silêncio, mudam em silêncio. O homem comum grita, posta, exige atenção, mas o estrategista sabe: quanto menos você fala, mais você vê. Ele entende que barulho é distração e que grandes movimentos não precisam de plateia. Pense em uma árvore crescendo no meio da noite, sem testemunhas, sem aplausos, mas pela manhã ela está lá, maior, mais forte, inabalável. O homem que age sem alarde, colhe sem dívida. A raiva quer pressa, a mágoa quer vingança, a ansiedade quer controle. Mas o homem que treina sua mente a cada manhã aprende a acolher o que sente sem agir pelo que sente. Imagine-se em frente a um rio turbulento. Você pode mergulhar nele e se perder nas correntezas, ou pode sentar à margem e apenas observar. O segredo está em não negar a emoção, mas em não ser sequestrado por ela. Respiração profunda. 3 perguntas estoicas. Isso depende de mim? O que eu posso fazer agora? Essa emoção vai durar? E então o poder retorna ao centro, ao seu centro. Quando você começa a olhar para o mundo sem a lente do ego, algo se reorganiza por dentro. Você deixa de esperar reconhecimento, deixa de implorar por justiça, deixa de se decepcionar com o previsível. A realidade, por mais crua que pareça, é mais leve do que a fantasia. Maquiavel não escrevia para agradar, mas para descrever como o poder se move de verdade. Adapte esse olhar à sua rotina. Observe quem te frustra com curiosidade. Analise as situações com distância emocional. Escreva todos os dias 3 verdades incômodas que você costuma evitar. Ver com frieza é parar de se enganar. E só quem para de se enganar pode começar a se libertar. Um dia que começa com ruído, termina sem propósito. Mas um homem que cria um ritual de entrada, uma hora sagrada de silêncio, escrita e direção,
muda a arquitetura da própria vida. Divida o dia como um estoico divide o pensamento, com atenção, com intenção, com finalidades claras. Crie blocos estratégicos, uma janela para construir, uma para refletir, uma para se recolher. E lembre-se, não é sobre produtividade, é sobre presença. O tempo respeita quem o honra. Você não vê um músculo crescer até que ele já esteja forte. O mesmo acontece com a mente. Ela se fortalece no invisível, no silêncio, na disciplina invisível, na coragem de encarar o incômodo, dia após dia. Faça do desconforto um aliado, tome banhos gelados, escreva sobre seus medos sem filtros, enfrente pequenas dores com presença. Epicteto dizia que a dor não nos destrói, mas revela se estamos prontos. O desconforto não é o inimigo, é o treinador. Você não precisa anunciar seu crescimento. Quem grita está pedindo validação. Quem cala está construindo consistência. A ação silenciosa é mais poderosa do que qualquer discurso. Imagine um quarto escuro onde alguém acende uma vela. Não é preciso dizer nada. A luz se impõe por si só. Adote o silêncio como estratégia diária. Fale menos do que sabe. Compartilhe apenas o que é essencial. Permaneça no invisível até que o visível se torne inevitável. Maquiavel sabia disso. Marco Aurélio vivia isso. Você pode praticar isso. Os segredos são partes de um mesmo eixo. O que parece separado, na verdade, é um ciclo. Controle emocional, visão fria da realidade, gestão do tempo, fortalecimento da mente, ação silenciosa. Tudo isso gira em torno de uma única direção. Autodomínio. Não é uma fórmula, é uma espiral. Você começa controlando uma emoção e logo percebe que precisa entender melhor a realidade. Ao ver com mais clareza, reorganiza o tempo. Com mais tempo focado, fortalece a mente. Com a mente forte, a ação se torna precisa e silenciosa. É um sistema de poder interior, fechado, blindado, autoalimentado. Um castelo que se constrói de dentro para fora e cujas paredes são invisíveis para quem ainda vive na pressa e no ruído. Esses 5 segredos, quando integrados, não tornam você invencível, mas te tornam lúcido. E a lucidez é a forma mais discreta e implacável de força. O homem que desperta para si mesmo não espera mais que o mundo mude para mudar. Ele cria um ritual. Não para controlar o caos externo, mas para lembrar a si mesmo todos os dias que existe algo que jamais pode ser tomado, a direção interior. Ao acordar, ele respira, não pega o celular, não corre, apenas respira. 3 minutos em silêncio, a mente afunda, o corpo desperta, a alma escuta. Logo após, escreve. Uma frase de Marco Aurélio, uma pergunta incômoda, uma decisão para o dia. Depois, o tempo é dividido com rigor. Blocos definidos, como territórios sagrados. 1 hora para construir, 30 minutos para caminhar em silêncio. Intervalos para não se perder no fluxo alheio. E ao final do dia, ele revê, não com culpa, mas com presença. Onde reagi sem consciência? O que deixei passar despercebido? O que posso fazer melhor amanhã? Não é uma rotina, é uma reconstrução diária. Um homem que aplica isso não precisa gritar que mudou. Ele se torna a própria prova. Você se lembra do início? Quem sou eu quando não preciso provar nada? O que acontece quando escolho a solidão? Como é viver sem reagir ao mundo, mas moldando a mim mesmo? Agora talvez essas perguntas tenham outro peso, outra densidade, outra cor. Porque o homem que assistiu até aqui já não é o mesmo que apertou o play. Ele entendeu que o poder não está em controlar o mundo, mas em não permitir que o mundo o controle. Ele viu que a solidão, longe de ser um castigo, é um território fértil onde nasce a verdadeira soberania. Ele descobriu que o autocontrole é mais perigoso do que qualquer grito.
que a visão fria é mais afiada do que qualquer julgamento, que o tempo bem usado é mais revolucionário do que qualquer discurso. E agora, no mais íntimo do seu silêncio, ele sabe. O poder começa quando você para de mendigar atenção e começa a cultivar presença. No fim, o que realmente transforma um homem não é o que ele conquista por fora, mas o que ele reconstrói por dentro. Os 5 segredos maquiavélicos não são técnicas, são lembretes de que você não precisa do caos para ser forte, de que o silêncio é mais fértil que a gritaria, de que a presença é mais nobre que o aplauso. O verdadeiro domínio começa quando você se torna o guardião da sua mente, o estrategista do seu tempo e o escultor da sua presença. Você não precisa correr. Você precisa se lembrar do que importa, lembrar de quem você é quando ninguém está olhando, lembrar que mesmo em silêncio você pode ser um império em construção. Comenta abaixo: eu sou o que cultivo em silêncio. E compartilhe este vídeo com quem ainda acredita que estar sozinho é estar perdido, porque talvez ele só esteja começando a se encontrar.